Seja bem-vindo ao podcast IVF Business e Amigos, um podcast criado para os participantes do ecossistema de saúde reprodutiva. Um podcast que vai cobrir uma série de pontos muito interessantes. Por exemplo, mercado, presente, futuro, inovações. Aqui nós vamos falar de quase tudo: os movimentos, o que está por acontecer, os modelos, histórias, muitas curiosidades, enfim. Fique aqui e vamos conversar um pouco sobre diversos pontos. Hoje, especificamente, com a Beatriz Custer ou Custer. De verdade é Kister. Originalmente tinha Trema, né? Que é alemão, ali perto da Suíça, mas todo mundo fala Custer mesmo. Aí, Custer. do jeito que você quiser falar, eu respondo. Muito bom. Então, a Beatriz Custer, ela é advogada. E já viu, o tema hoje é um tema interessante que acho que vai abrir muito a mente de muita gente. Beatriz, fala um pouco de você. Quem é você? Ok. Explica um pouco aqui para as pessoas. Você é advogada. Isso, exatamente. Especializada no mercado de saúde e mais especificamente em saúde reprodutiva. Exato, exatamente. Eu enviesei para essa área porque desde a minha família, né, é da área da saúde. Minha mãe é dentista, meus pais são médicos e dentistas, e meu pai tem uma clínica de reprodução assistida. Então eu já cresci literalmente dentro do laboratório, assim, praticamente, né? Não sou fruto da fertilização in vitro, mas sempre cresci nesse meio. E durante a faculdade, um professor, era Direito Civil 1, se eu me recordo bem. Ele deu um livro pra gente ler, que era Contra a Perfeição, se eu não me engano, do Michael P. Sandel, alguma coisa assim, que falava sobre manipulação genética em embriões. E eu achei aquilo incrível, porque na hora eu já associei a área do meu pai, né? Porque o meu pai é biólogo, é embriologista, ele fica dentro do laboratório, fazendo justamente essa... Fala quem é seu pai. Ah, tá bom. Meu pai é o Irineu De Gasperi, o sócio da Unifert, uma clínica de reprodução do Espírito Santo. Irineu De Gasperi. Irineu De Gasperi é um dos embriologistas que ajudou, na verdade, a construir todo esse mercado de reprodução assistida. É uma pessoa espetacular e ele, inclusive, estará aqui em algum momento. Ele vai receber um convite para a gente conversar um pouco sobre essa parte. E é interessante que um embriologista tem uma filha especializada em direito médico, particularmente específico na área de reprodução assistida. Exato. Pô, isso é muito interessante. É muito legal, né? Na verdade, eu comecei a enviesar para esse lado por conta do meu pai, né? Uhum. A minha atuação é específica para prevenção jurídica. O que é isso? Evitar que as clínicas, os profissionais, sofram processos judiciais, ético-profissionais, enfim, tenham problemas no geral. A gente quer prevenir isso para eles terem tranquilidade no exercício da profissão e por aí vai. E por que eu comecei a pensar nisso, né? Na verdade, quem me falou isso foi meu pai. Ele, assim, é o meu herói, é a pessoa que eu mais admiro no mundo. Acho que tudo que ele construiu, tudo que ele é, tudo que ele faz, assim, eu tenho uma admiração absurda por ele. E, assim, durante a faculdade, a gente geralmente é ensinado a trabalhar mais no contencioso, que é no processo mesmo, né? Na defesa ou na acusação. E eu nunca gostei muito dessa área de processo, assim. Eu, particularmente, acho muito chato, porque é um desgaste financeiro, um desgaste emocional, psicológico, todos os desgastes possíveis. Uhum. Então, eu gosto de estar um pouco longe disso, né? E eu comecei justamente por conta do livro que eu tava falando, né? Do Contra a Perfeição, eu gostei da área de bioética. E, na verdade, o início do meu interesse por essa área foi através da bioética, não foi nem do direito médico. E eu gostei muito, 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 muito dessa área. Meu pai falou, Beatriz, por que você não pensa em prevenir clínicas, médicos, enfim, de processos, ao invés de fazer só a defesa? Porque, na verdade, é isso que todo mundo quer no final, é uma segurança. Mas você já estava na faculdade quando ele te orientou? Já estava na faculdade, sim. Fazendo direito? Fazendo direito. Na verdade, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei na dúvida entre fazer direito ou biologia para trabalhar com meu pai no laboratório. E aí eu fiz um semestre de direito, odiei o primeiro período, vou ser muito sincera, eu achei muito chato e tal. Fui fazer biologia na UFES, que é a Federal do Espírito Santo. Fiz uma semana de trote, 3 dias de aula. Eu percebi que não era pra mim. Você fez um semestre de direito? Um semestre de direito, aí eu tranquei. E uma semana de biologia. Isso. Que na verdade foi só o trote. O trote. E 3 dias de aula. Aí nesses 3 dias de aula eu percebi que não era pra mim. Porque tinha toda a parte é porque o que eu queria era a parte de genética, né? Que essa parte é mais interessante. Só que, pelo menos lá na UFES, né? A parte de biologia é toda bem voltada para a parte animal, de plantas, enfim, coisas assim. Mas quando você foi para biologia, você queria ir mais
para biologia molecular do ponto de vista humano, ou você pensava em ficar na parte de, parece que você disse aí, mais na parte da natureza, um pouco mais da biologia ali, que não seja humana? Não, era 100% humano. Eu queria fazer só o que meu pai faz. Se eu tivesse como fazer uma faculdade só disso, sabe? Nessa parte de genética humana mesmo, eu iria para lá. Mas aí, para eu fazer, eu ia ter que passar por cálculo, por toda essa parte de plantas, protozoários, não sei o que. Eu falei, gente, isso não é para mim. Aí, voltei pro direito. Só que aí eu descobri a bioética, que na verdade é quase que uma junção de todas essas áreas, né? A bioética é uma mistura do direito com a filosofia, com a ética, com a biologia um pouco, com a medicina. Então é uma área que eu acho muito incrível, no final das contas, porque ela junta tudo que eu gosto. E aí eu não sabia como trabalhar com a bioética, né? Porque é uma questão, é um pouco mais teórico, como se fosse uma filosofia, uma sociologia. E aí eu cheguei a fazer uma mentoria lá em Brasília, num escritório que trabalha com biodireito. E aí eu entendi o que eles faziam, que na verdade é o que eu atuo hoje, que é essa parte preventiva. Entendi. E o que é a parte preventiva? É a gente identificar todos os pontos de riscos dentro da atuação de uma clínica, de um consultório, de uma empresa, né? Ou da atuação daquele profissional. E a gente ir tapando esses buraquinhos para evitar que tenha algum tipo de problema. E foi aí que eu comecei a trabalhar nessa área. Entendi. E aí, por conta do meu pai, por conta da clínica e pela paixão pela bioética, né, eu enviesei ainda mais para essa área do direito reprodutivo. Todos os meus artigos científicos, meu TCC, artigos publicados em revistas internacionais e tal, foram todos na área de reprodução. O meu TCC foi sobre adoção de embriões. Adoção embrionária. Interessante. Porque é uma coisa que não se discute, mas acaba que já existe, só que eu dei o nome de adoção, né? Só que hoje é doação. Doação. Tem muita questão de direito de família envolvido, porque, né, assim, é muito mais complexo do que parece. E no final não tem uma resposta certa. Não tem. Quando eu estava estudando sobre isso e estruturando esse material mesmo, todo o meu embasamento foi em CFM, de reprodução na época, nem era que está aqui hoje, né? E no Código Civil, enfim, toda essa parte de direito de família, mas toda a fundamentação da reprodução assistida eu peguei de fora. Então, eu estudei precedentes, né, como os juízes de fora têm entendido, peguei legislação, resoluções da Inglaterra, da Rússia, eu pedi para uma professora minha russa traduzir para mim a lei russa para eu poder entender o que estava falando lá, da Alemanha, da Bélgica, de Portugal, de vários lugares, dos Estados Unidos que não tem uma lei, mas eles têm as recomendações, enfim. E aí eu estruturei com base nisso. E eu lembro que, assim, essa é a minha paixão e objeto de estudo, sabe? É o que eu mais gosto de estudar mesmo, essa parte, porque eu acho fenomenal. Eu acho que não tem como a gente retroceder para onde a gente está indo. Eu acho que a reprodução humana, ela só tende a crescer. É uma área em desenvolvimento absurdo. E eu acho incrível porque a gente não tem resposta para isso ainda. E são muitas complexidades envolvidas, sabe? Desde a parte do embrião, da criança que vai nascer, dos métodos, né? Até as pessoas que estão envolvidas nisso. Eventualmente uma doadora de óvulos, um doador de sêmen, etc. Toda essa questão. Mas uma coisa é o seguinte, hoje o nosso tema é termo de consentimento livre e esclarecido. O que é uma dor de cabeça para a maioria das empresas, das clínicas, dos consultórios. Sim. Isso vai diretamente na questão de prevenção. 100%. Porque acho que foi até você que me disse, ou eu ouvi você falando que termo de consentimento livre e esclarecido bom é aquele que é o certo ou preenchido corretamente. Exato. Perfeito. Mas o que é o correto, né? O que é o preenchido de maneira adequada? Então, assim, nós vamos falar... O foco hoje desse podcast é isso. Termo de consentimento livre e esclarecido. Show. O que é, para que serve, como funciona, como evitar e trabalhar o conceito de prevenção. Perfeito. Tá? Show. É isso que nós vamos falar principalmente. Mas, principalmente aqui para o público, você movimenta a cena no Espírito Santo relacionado a direito médico, a empreendedorismo. Como me dá um cenário de o que está acontecendo e como vocês estão participando disso. Certo. Eu tenho um escritório que é especializado na área de direito médico, prevenção jurídica, e a gente também abriu uma empresa chamada Med 360, que a gente vai trazer vários conteúdos, a gente já está trazendo vários conteúdos para profissionais da saúde, mais voltado para médicos e clínicas, sobre vários aspectos, várias áreas, mais ou menos o que você faz na IVF, na verdade, bem semelhante, eu vou dizer até que a gente se inspirou um pouco, que eles precisam saber para a atuação. Então, a gente vai falar sobre prevenção jurídica, sobre contabilidade, planejamento financeiro, planejamento estratégico, marketing, vendas,
seguros, investimentos, enfim, tudo que eles precisam saber que geralmente eles não sabem. Uhum. Por que a gente percebeu isso, né? Muitas vezes os profissionais, eles saem da faculdade, vão para o mercado de trabalho num geral, e não têm uma pegada tão empresarial. Então, eles não veem tudo que é necessário para você manter uma empresa de pé. Porque no final, todo mundo é empresário, né? Então, o médico, se a gente for partir do pressuposto, ele saiu da faculdade, ele abriu um CNPJ, ou ele entrou no CNPJ, e ele não olhou nem em que CNPJ ele entrou, não sabe se tem um risco jurídico envolvido ali. Inclusive, fica aí a orientação, analisem que tipo de PJ vocês estão entrando depois que vocês formam, tá, gente? É super perigoso isso. E a gente decidiu fazer isso. E a partir disso, a gente faz criação de conteúdo, a gente criou um podcast chamado Med 360, e a gente desenvolveu uma imersão chamada Med 360 também, que a gente vai trazer vários palestrantes para falarem sobre cada uma dessas áreas. O objetivo é desenvolver a pegada empreendedora. Isso, exatamente. É despertar, talvez, isso que muitas vezes tá ali adormecido, mas tem até estudos que mostram que as empresas, né, as health techs, empresas de saúde, mais bem-sucedidas foram criadas por médicos. Não são por outras pessoas que criaram aquilo para o médico, são por médicos. Então, eles já têm isso dentro deles, mas às vezes ninguém aflorou tão bem, sabe? Uhum. E talvez não seja uma empresa no sentido de, não sei, um sistema novo, uma coisa super tecnológica, mas a sua clínica é uma empresa. Então, como é que você vai fazer ela ser lucrativa? Como você vai fazer ela se desenvolver, ela se manter, né? Enfim, ela ser um ativo para você e não um passivo, porque muitas vezes pode ser que isso aconteça se não tiver uma boa gestão. E aí tem toda essa questão de gestão de pessoas, de gestão de processos, enfim. Tem muita coisa envolvida. O que acontece é que o médico, na maioria das vezes, não gosta de fazer gestão. Uhum. E assim, se o médico, ou melhor, se a pessoa tem um estetoscópio no pescoço, ele é um empreendedor. Exato. Se ele é ou não um empresário, é diferente. Exato. Mas se você é um médico, tem um estetoscópio no pescoço, você é um empreendedor. Com certeza. E se você é um empreendedor, você precisa ser um empresário. Exato. Tem diferenças interessantes aí, mas o fato é que o médico não gosta muito de advogado. Não, geralmente não. Não? Isso é uma coisa que eu bato um pouco a cabeça, assim, porque geralmente as pessoas, elas têm não um preconceito, é um preconceito de que advogado é para quando já deu problema. E ninguém gosta de advogado, porque geralmente o advogado entra em cena quando já teve um problema, né, em regra. Então, isso é uma barreira que eu tô desenvolvendo para quebrar, para mostrar, eu tô aqui do seu lado, eu tô aqui para te ajudar, né, e não para ou te ferrar ou tentar te economizar um dinheiro, né, porque às vezes, fazendo uma defesa médica, você está tentando proteger o profissional de uma condenação qualquer que seja e também do prejuízo financeiro que ele pode ter com a eventual condenação, né. Então, eu tô aqui para ajudar. Tanto é que eu tô fazendo mais uma pós-graduação agora em gestão estratégica de empresas de saúde, que aí eu vou juntar toda essa parte, esse conhecimento jurídico que eu tenho, junto com essa parte de gestão para entregar, que é o que eu de fato quero entregar, que é toda essa parte preventiva e de gestão da clínica para ela crescer cada vez mais. Tem uma percepção de que o advogado, ele dificulta as coisas para o médico, dificulta as coisas para a empresa, Sim. e que quando o advogado entra, que é mais difícil evoluir. Isso é verdadeiro ou é só um mito? Como é para você hoje, uma jovem advogada, lidar com, na maioria das vezes, os seus clientes são clientes ou empresas que algumas até têm mais idade do que você? Ah, sim. A maior parte, na verdade. É a maior parte. Sim. E como é que é isso de você participar desse negócio, desse ambiente, e ao mesmo tempo ter que prevenir, ou seja, algo que não aconteceu? Alguns vão dizer, gasto desnecessário, não entende como investimento, Exato. e você está perdendo tempo. Faz Exato. sentido isso? Ou é mito? Não, eu acho que depende. Como uma boa advogada, eu vou responder depende. Eu acho que tem dos dois. Tem advogado que realmente vai falar, não, você não pode fazer isso e pronto, ou vai te dificultar muito mais o que você quer fazer. E tem outros que vão falar, ok, eu sei que você vai fazer, ainda que eu fale que não é pra você fazer. Tem gente que faz mesmo assim. Então, como que a gente pode fazer isso da melhor forma possível, com o menor prejuízo possível, com o menor risco possível, enfim. Então, isso são dois pontos, né, em relação à advocacia. E o que eu gosto de fazer, eu acho que por eu ser jovem, eu tenho essa mentalidade um pouco mais de tentar deixar as coisas um pouco mais tecnológicas, um pouco mais rápidas, um pouco mais fáceis, porque eu confesso que até eu tenho preguiça, às vezes, de questões jurídicas, porque, gente, não é legal, não é uma coisa interessante, não é super divertido, não Ninguém quer falar juridiquês. Ninguém quer falar. Tanto que eu não falo, eu não consigo falar, você vai perceber.
Quando precisa, tem que falar, né? Você é uma Que aí você advogada se que não monta. parece advogada? Eu acho que sim. Eu acho que eu converso como eu converso com qualquer pessoa, sabe? Os meus clientes sempre me elogiam em relação a isso. Eu acho super fofo, assim. Falam, Beatriz, eu entendo o que você fala. Falam, menina, não era pra todo mundo entender o que todo mundo fala, né? É sobre a linguagem clara, né, no final. Uma das minhas formações é em legal design e visual law, que é basicamente você aplicar o design ao direito. O que isso significa? É você deixar o direito palativo para quem vai estar escutando. Como é que é? Repete aí. Design law? Legal design. Legal design. Isso, exatamente. Que negócio novo Diferente, isso. né? Ou Começou seja, dar um desenho, desenhar o direito? Também. Isso começou nos Estados Unidos, com a Margaret Hagan, acho que é o nome dela, não lembro agora, numa universidade. Ela é advogada e ela começou a perceber o que a gente já sabe que acontece, que as pessoas ou não leem um documento, geralmente... Vamos lá, como que você imagina um contrato? Fala pra mim. Um contrato tem muitas folhas, Perfeito. tem letras pequenas, qualificam as duas partes, Certo. tem um objetivo e depois um monte de parágrafo contra alguém. Pode ser também. Eu gostei da sua definição, acho que pode ser isso aí. E no final tem umas letrinhas pequenas que eu vou descobrir mais tarde que aquilo não era bacana. Não. E que tá pequena porque deveria não ser vista. Sim, exato. Errei? Não, é bem isso. Não, é triste porque é verdade. Você fala isso, eu consigo pensar na hora em contrato de telefonia, né, coisas nesse sentido. E geralmente é assim. Então, é justamente isso. O que é o contrato na prática? O contrato é um acordo que eu e você estamos fazendo em relação a uma coisa. Peraí, o nosso tema aqui é termo de consentimento livre e esclarecido. Podemos até entrar porque cabe a mesma coisa. Um contrato é um TCLE? Não, são documentos diferentes. Às vezes me perguntam isso. São documentos diferentes, eles têm que ser separados. Eu já vi clínicas que usavam, né, até me conhecer, o contrato conjunto. Então, não tinha nome de contrato, eu acho que tinha o nome de termo de consentimento, e lá dentro tinha informações contratuais, jurídicas, e informações de consentimento. Mas qual que é o propósito de cada um? O contrato é um acordo que a gente está fazendo aqui em relação a alguma coisa. Então, aqui eu vou colocar o que a gente está contratando, pensando numa reprodução assistida, um tratamento de fertilização in vitro. Está sendo contratado um procedimento médico, um tratamento médico continuado de reprodução assistida, mais especificamente de fertilização in vitro, tal. Ali a gente vai colocar o quê? Por exemplo, que a clínica ela tem obrigação de e-mail e não de resultado. Então, não tem como garantir que vai alcançar aquela gravidez. Cláusulas que a gente precisa constar no contrato. A gente vai colocar valores, a gente vai colocar formas de pagamento, para a gente conseguir cobrar e executar esse contrato depois. A gente vai colocar testemunhas, a gente vai colocar cláusula de proteção de dados, de LGPD, de confidencialidade, enfim, muita coisa. Isso é o contrato. Isso é um contrato, uma questão jurídica bem legal mesmo, assim, né? Vai ser assinado digitalmente, pode ser? Pode ser digitalmente, pode. Testemunhas? Por testemunhas. Duas testemunhas? Duas testemunhas. Uma da clínica, uma do cliente? Isso. O marido pode ser testemunha? Não. Aí, nesse caso, a gente precisa trazer uma outra pessoa para poder assinar. É porque a lei, ela traz alguns requisitos. Então, não pode ser um pai, não pode ser uma mãe. Tá. Então, um cliente de uma clínica, ele vai precisar assinar um contrato. Isso. Que é um contrato de prestação de serviço. Perfeito. Isso aí. Direito econômico. Exato. Prestação de serviço, Código de Defesa do Consumidor. Também. Podemos entrar aí também depois. Isso. E ele vai assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Exato. São dois documentos diferentes. Dois documentos diferentes. Pergunta. Existe casos em que a clínica... Você falou, mas eu quero voltar nisso. E se existir, está certo ou está errado? De colocar os dois juntos num contrato, num documento só? Não. Eles têm que ser separados, mas o que a gente pode fazer, que às vezes eu faço pra gente a questão de facilitar a vida do cliente, para não ter um monte de documento que você tem que ficar juntando, a gente coloca num mesmo Word, vamos pensar que a gente abriu uma aba, contrato, e a gente coloca um anexo, no anexo do contrato pode ter o termo de consentimento. Mas você vai entregar isso separado para o paciente. Tá, isso é importante pelo seguinte, quando você está entregando na relação com o seu cliente uma experiência, claro, ao longo da jornada desse paciente, eu posso separar esses dois documentos, ter um ato para o contrato, ter um segundo ato para o termo de consentimento livre e esclarecido, e, de alguma forma, esticar um pouco mais essa jornada, gerar ali uma necessidade de leitura e explicação e identificação,
ou eu posso fazer isso junto de uma maneira em que aconteça um único ato de assinatura e de conscientização. Uhum. Então, isso é permitido. Isso é permitido. Mas aí, nesse ponto, acho legal a gente falar que, geralmente, os contratos de reprodução, eles não são curtos. O que você falou em relação ao contrato ser uma coisa longa, de fato, na reprodução, eu não oriento, não recomendo que seja uma coisa enxuta, né? Que você faça cláusulas muito curtas, deixando lacunas dentro dessa relação. Porque na reprodução assistida é muito mais sensível do que em outras áreas. Tanto áreas médicas quanto outras áreas de atuação. Esse é o primeiro ponto. Então, talvez, quando você estiver colocando, você falar sobre o contrato e sobre o termo no mesmo momento, né, pode ficar muita informação para o paciente. Então, a gente tem que pensar na melhor estratégia. Tem clínica que está fazendo isso e eu acho super bacana, que é, você tem uma salinha específica separada, né? E aí, lá nessa salinha, você leva uma pessoa, que vai ser a pessoa responsável por ler o termo de consentimento junto com esse paciente. Então, ele vai estar do ladinho explicando. Isso daí vai ser uma pessoa... Não vai ser a mesma pessoa do financeiro, por exemplo, que vai estar entregando o contrato. Certo? Peraí, isso é muito importante. Primeiro, nós não entramos ainda no termos de não. consentimento, mas nós vamos Vamos. entrar. Vamos entrar. Por outro lado, não é qualquer pessoa que pode aplicar o termo de consentimento livre e esclarecido. Importante. Não é. Não é. Importante. Então, se estamos pensando numa possibilidade de melhorar a experiência para este paciente, e onde eu teria 2 atos, eu vou utilizar em um ato, eu não posso utilizar uma única pessoa. Exato. Ou existe uma pessoa que pode aplicar os 2? A gente tem que ver, porque a gente tem que pensar em quem pode aplicar o termo de consentimento, para depois a gente pensar se essa pessoa pode aplicar. ou ela tem conhecimento para aplicar um contrato. Tá. Então vamos Certo. fazer o seguinte: vamos fechar o contrato Ok. para a gente abrir o termo. Fecha. Beleza? Perfeito. Fecha o contrato. Bom, basicamente o contrato da reprodução... o que você estava falando do seu imaginário em relação a contratos, a gente precisa... O contrato é um acordo que a gente faz, ele vai trazer várias questões jurídicas ali, né? Um pouco mais obrigacionais dessa relação. Então, suas obrigações como clínica, minhas obrigações como paciente, vice-versa, certo? Todo mundo tem direitos e deveres. Isso daqui é um contrato. Só que a gente precisa que as pessoas entendam o que está escrito ali dentro. E é aí que muitos contratos pecam. Colocam um monte de palavras difíceis, colocam latim, colocam textos da lei que não tem necessidade nenhuma de você colocar, enfim, e deixam aquilo... a pessoa não entende, de fato, o que está escrito ali. Fica uma coisa meio Às esquisita. vezes passa a impressão que um contrato foi feito para não ser entendido. Então, exato. Isso daí eu acho um absurdo, se eu puder falar. Eu acho um absurdo, porque é um acordo que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, você nunca vai ver um contrato meu com um asterisco e letra pequena embaixo, porque eu acho isso... Pode ser considerado bem má fé, assim, dependendo de como for feito, que é o que você falou, que depois você vai perceber que aquilo ali tinha uma pegadinha que você não tinha visto, né? Então, isso é uma questão. E foi por isso que eu acabei indo para essa parte de legal design, que foi o que essa mulher dos Estados Unidos, ela entendeu. Que a gente precisa que o paciente, vamos trazer para reprodução, né? Que o paciente entenda o que está escrito ali dentro para, primeiro, ele não ficar te exigindo coisas que ele já entendeu que ele não pode exigir, ou que ele não acha que ele tem direito de coisas para além do que estão estabelecidas no contrato. Isso são coisas que a gente precisa deixar muito bem destrinchadas dentro desse documento. E quanto mais fácil a linguagem e mais visual, maior a probabilidade da pessoa assimilar a informação que está ali dentro. E a gente quer que isso aconteça. A gente não quer deixar coisinhas escondidas. Ótimo. Porque a gente está partindo do pressuposto de que nós somos pessoas que não temos nada nem a esconder, nem a querer, né? Enfim, passar uma rasteira para a pessoa. Muito bom. Só para fechar o termo contrato. Eu penso que é desaconselhável que uma clínica ou um profissional de saúde pegue um template pronto de uma outra clínica, de uma outra área e aplique nos seus. Faz sentido? Totalmente. Não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não peguem modelos de contrato da internet, de plano de saúde, de colega, de grupo de WhatsApp, de evento que você foi, que deram modelo, de um curso que você participou. Não façam isso. Não faça isso. Não façam isso. Porque, como a gente falou, a gente está falando de um documento que ele é um acordo entre as partes. Nem sempre o que eu estou acordando com você é o que você está acordando com ele. Vamos partir desse pressuposto também. Muitos documentos que a gente pega de modelo, eles são muito lacunosos. Eles deixam de trazer informações que precisam constar ali dentro. Certo. E aqui, partindo do pressuposto, por exemplo, do contrato, as suas formas de pagamento são diferentes das minhas formas de pagamento. Pensando numa coisa um pouco mais, né, do dia a dia, assim, mais natural. Então, não pega, é um risco muito grande. Você muitas vezes está usando, você não sabe o que você está usando, você não está entendendo nem o que está escrito naquele modelo, mas o seu colega está usando, então eu vou usar também. É um risco jurídico desnecessário que você corre.
Uma questão que você tinha falado sobre o advogado, às vezes, ser visto como um custo e não como um investimento. Gente, o valor que você coloca num contrato hoje, você vai economizar por muitos anos. Tanto com questões jurídicas, judiciais, que podem surgir por conta disso, com problemas que você vai precisar chamar um advogado para te ajudar a resolver e ele vai cobrar mais caro por isso. Quanto porque você vai ter que fazer eventualmente, uma atualização desse contrato periodicamente. Você não vai usar o mesmo para sempre, mas não vai ser todo ano, vai ser de 6 meses. Vai ser daqui a uns 5 anos, ou surgiu uma lei nova, surgiu uma resolução nova, surgiu alguma atualização específica, a gente vai fazer essa adequação. Então, é um investimento que você faz, sabe? Eu acho que o valor que uma pessoa te cobra por um contrato, você podia já pegar esse valor, dividir em, sei lá, muitos meses, assim, a quantidade de meses de uns 5 anos, assim, você vê quanto que saiu por mês para você ter aquela segurança que aquele contrato está te dando, Sem sabe? dúvida. E outras mazelas de um processo. Nossa Senhora. Não vale a pena. Não vale, não vale. Muito bem. Termo de consentimento livre e esclarecido. Primeiro, termo é um documento. Consentimento vai se dar ali um processo de concessão. Exato. Livre e esclarecido. Perfeito. Acho que nem precisaria explicar. A gente foi olhar por palavra, né? No entanto, é aqui que acontece o que nesse documento? Bom, o termo de consentimento, ele é um documento extremamente importante para todas as áreas da medicina, da área da saúde. Mas, gente, na reprodução, eu deixaria ele gritando de importância, assim. Por quê? O paciente precisa entender tudo o que está sendo, todas as minúcias do procedimento ao qual ele está sendo submetido. E a gente sabe, né, vocês médicos que estão assistindo isso, provavelmente muito mais do que eu, cada particularidade, cada peculiaridade de cada procedimento que você está fazendo. Qual o objetivo do termo de consentimento? É você explicar para o paciente tudo relacionado àquele procedimento, de forma bem clara. O que vai acontecer? O que vai acontecer. Então, tem uma recomendação do CFM, recomendação 1 de 2016, se eu não me engano, que traz tudo em relação ao termo de consentimento. O que precisa constar, os requisitos, como ele vai ser escrito, porque tudo isso tem exigências, tá? Então, vamos lá. O que precisa constar no termo de consentimento? O que é o procedimento? Como ele é realizado? Quais são os riscos? Quais são os benefícios? Se tem alternativa àquele procedimento ao qual o paciente está sendo submetido? Orientações pré e pós-procedimento? Enfim, tem muita coisa. Em tese, o que foi conversado na consulta e explicado tinha que constar ali. Perfeito, é isso. Agora me diga uma coisa. Um termo de consentimento livre e esclarecido de um médico, que não é o dono do laboratório, Certo. eu estou chamando isso de médicos independentes. Ok. Hoje nós temos, no Brasil, muito mais médicos independentes do que médicos proprietários ou sócios dos laboratórios. Certo. Por uma razão simples, nós temos menos de 200 laboratórios de embriologia instalados no Brasil e temos quase 2.000 profissionais operando, assim, praticando a reprodução assistida no Brasil. Certo. De quem é a responsabilidade do termo de consentimento livre e esclarecido? Do médico ou do laboratório ou dos dois? Dos dois. Dos dois. Dos dois. Porque no final, isso é muito importante que você me trouxe. Eu vou chamar o médico, como é que você falou? Médico independente. Médico independente. De médico parceiro, Tá tá? Porque ele não faz parte do corpo clínico do laboratório, por exemplo. Tá. Da clínica, tá? E esse médico parceiro, ele faz toda a parte médica, né, separada. Então, ele faz os exames, ele faz toda a parte de consultas, etc. Enfim, faz toda essa parte médica. E ele encaminha o paciente para a clínica para fazer uma parte laboratorial, né? São coisas completamente diferentes. Qual que é a importância em relação a isso daqui? A gente não pode deixar que o paciente assine um mesmo documento para todo o procedimento, ou só na clínica ou só no médico. A gente precisa separar quem está fazendo o quê. É o Lé com CRE, certo? Por quê? Partindo para pessoas da clínica aqui. Na clínica, a gente tem um responsável técnico. Vou dar um exemplo mais prático agora, pode ser? Claro. Tem uma clínica parceira, uma clínica cliente minha de reprodução assistida. E ela tem médicos parceiros ali dentro. O que estava acontecendo? O paciente chegava, indicado por esse médico parceiro, não tinha assinado nada com ninguém, ia lá para a clínica para fazer a parte de FIV, por exemplo, ali no laboratório. E lá, ele estava assinando o contrato e o termo de consentimento para FIV. Ok, assinou. Isso daí foi por muito tempo. Qual que é o risco que você enxerga nessa situação? Basicamente, é o seguinte. Aqui na clínica, a gente tem um responsável técnico. Ele está se responsabilizando pela conduta aqui do médico parceiro. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer separar uma coisa da outra. Então, ele está se responsabilizando por condutas, atos médicos que esse profissional aqui, que não faz parte do corpo clínico, está praticando. E a lógica é exatamente a mesma se o paciente estiver assinando tudo aqui e não estiver assinando nada na clínica.
Então, um médico parceiro, ele tem que assinar o termo de consentimento dele no consultório dele e assumir por aquilo que ele vai praticar. Exato. E vai existir um outro termo no laboratório pelos procedimentos que o laboratório vai praticar. Específico. Isso daí é um ponto importante de trazer em relação ao termo de consentimento. O termo de consentimento ele precisa ser específico. E específico para cada procedimento que está sendo realizado. Então, é um termo de consentimento para biópsia embrionária, é um termo de consentimento para biópsia endometrial, é um termo de consentimento para FIV, é para cada procedimento. Então, pode ser que o paciente veio para cá, para a clínica, para fazer só uma biópsia embrionária. Então, ele não vai assinar aqui um contrato de FIV, por exemplo. Não, Certo? Ele vai assinar só tanto um contrato quanto um termo de consentimento para biópsia embrionária. A gente precisa ter isso muito bem estabelecido. Então, é importante que esse profissional aqui, esse médico parceiro, esse médico independente, que ele tenha aqui termos de consentimento e contratos específicos para a atuação dele. Então, por exemplo, se ele for fazer todo o acompanhamento do paciente do início ao fim, todos os atos médicos ali relacionados, foi fazer ultrassom, foi fazer tudo isso, ele vai ter um documento específico para os atos médicos dele aqui. Mas ele não quer se responsabilizar por um erro que pode acontecer no laboratório aqui, por exemplo. Então, a gente precisa... isso é uma segurança para as duas partes, sabe? eu acho que esse é um dos problemas muito comuns nas clínicas. Muito, muito. Ou seja, na tentativa de economizar ou de simplificar, você pode estar gerando um passivo, um problema futuro grande. Um risco muito grande. Muito grande. Isso é um perigo. Gente, o responsável técnico da clínica, por exemplo, nessa clínica que eu tô falando, gente, ele estava assinando por tantos médicos parceiros. Tantos, tantos, tantos. E como é que esses médicos, eles sequer... É porque tem alguns que eles sublocam sala dentro da clínica, enfim, acontece também, porque a gente precisa... Aí a gente entra numa questão preventiva, muito voltada para empresarial, né? Claro. Aqui dentro, a gente tem relações diferentes. Então, quando a gente tem um parceiro que não subloca nada dentro do espaço da clínica, eu chamo de médico parceiro externo. E a gente tem uma pessoa que subloca ali dentro. Ele é um médico parceiro interno. Aqui, nossa, a gente tá saindo super da parte Não, de termo de consentimento, tá? mas isso aqui é importante, porque, veja, você já trouxe três figuras. A figura do médico parceiro interno, Uhum, a figura do médico parceiro externo uhum. e a figura Do médico do corpo clínico. do corpo clínico. Aham. São documentos completamente diferentes. A gente precisa ter tudo isso bem estabelecido. E a gente precisa ter contratos entre a clínica e o médico externo, entre a clínica e o médico interno, e entre a clínica e a pessoa que está dentro ali do corpo clínico, seja no contrato social, seja contratado CLT, enfim, independente de como é que foi. A gente precisa ter isso muito bem estabelecido, senão essas partes vão estar respondendo solidariamente por muitas situações. Entendeu? E aí a gente entra aqui em questão empresarial, em questão consumerista. Um paciente, geralmente quando um paciente vai processar alguém por alguma coisa que aconteceu, bicho, o problema pode ter acontecido num laboratório aqui. Ele vai colocar todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque vai que ganha alguma coisa de alguém. E aí, dentro aqui, eles vão ficar se batendo para ver quem que tem que bancar isso no final. E em algum momento, alguém vai cobrar o valor que pagou sem precisar. Enfim, é uma bagunça. Fez sentido o que eu falei? Não, fez totalmente sentido. Eu penso que bagunçou um pouco mais a cena que já é bagunçada, tá? Mas o fato é que esse é um assunto sensível e, na maioria das vezes, não é trazido à luz Não. dos fatos. Vou te dar um exemplo. Eu trago para dentro da clínica um médico parceiro Uhum. e não assino com ele um contrato de Uhum. por que ele está ali e em que condições ele está ali. Porque essa clínica tem um responsável. Uhum. E esse responsável responde por aquilo que ele esteja fazendo ali ou não, de acordo com o que está no contrato. Exato. Então, o primeiro ponto, o contrato não existe. Uhum. O segundo ponto, eu trago para dentro do ambiente da clínica um médico parceiro externo. Uhum. Se ele não tiver o contrato Uhum. e o termo de consentimento livre e esclarecido de maneira independente, o dono da clínica assume riscos por esse médico. Perfeito. Por quê? Porque tem um responsável que também começa a responder por ele. Isso. E depois tem os próprios internos. E se eu aplicar uma norma comum a todos para economizar, porque eu não quero ficar fazendo 3 contratos? Aí virou uma salada jurídica. Uma bagunça. Uma bagunça, totalmente. E geralmente é isso que acontece. Os médicos, os profissionais autônomos, né, que são os parceiros externos, por exemplo, ou os parceiros internos, costumam, eu não estou falando que são todos,
costumam não se preocupar com essa parte contratual, tá? Contratual dos contratos, termos de consentimento, etc. As clínicas costumam se preocupar um pouco mais. E aí, às vezes, elas achando que estão se respaldando já por todo mundo, acabam trazendo um risco para elas que elas não precisavam trazer. Elas pensaram, putz, eu preciso de contrato. Ok, já tenho aqui uma consciência de que isso é importante. Vou me prevenir. Vai, partir desse pressuposto. Vou ter contrato porque isso é importante. Mas aí ele está assumindo a responsabilidade por todo mundo. E aqui, quando a gente está falando desse ponto de responsabilidade, isso se aplica a muitos âmbitos, tá? Então, por exemplo, a gente tem um profissional externo ou interno que vaza dados de paciente. Lei Geral de Proteção de Dados. Mas como é que a gente vai estabelecer essa relação? Por exemplo, um médico parceiro interno. Ele está ali dentro da minha clínica, certo? Ele está sublocando uma sala, está rodando ali dentro. A gente precisa estabelecer que ele precisa se submeter, por exemplo, a regras internas da clínica de proteção de dados, confidencialidade. Aí, eventualmente, a gente fazer um regimento interno da clínica ali, com as regras internas do que pode ser feito, o que não pode ser feito, e por aí vai. Então, a gente precisa ter isso muito bem estabelecido, senão a gente economiza, mas a gente abraça responsabilidade de várias pessoas que a gente não precisa. Eu já quero aproveitar aqui essa deixa para dar um conselho. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, tenha um ótimo sistema de gestão na sua clínica. Perfeito. Gestão de contrato, gestão administrativa, gestão financeira. Tenha um sistema. E aí, um dos nossos apoiadores aqui é a Amigotech, que tem o programa Amigo. Então, fica aí a dica. Além disso, a outra dica é ter um bom advogado. É importante. É isso. Para chamar de seu. Para se tiver um problema, vou chamar meu advogado. Exato. Vamos criar uma situação. Certo. Alguém vai aplicar um termo de consentimento esclarecido. Um especialista, um médico, vai aplicar ao paciente. Ou melhor, é o médico que aplica? Quem é que deve aplicar? O ideal mesmo é que seja o médico. Tá? Ou um profissional de saúde? Ou um profissional de saúde que esteja envolvido, da clínica que esteja envolvido naquela relação. Tá, pode ser uma enfermeira? Pode. Pode ser um assistente social? Depende. Depende se ela estiver trabalhando lá dentro e estiver envolvida naquela jornada. Exato. Tá. Alguém administrativo? Não. Administrativo não pode. Não. O administrativo... O financeiro administrativo não pode. Vão para o contrato. Separa. Vão para o contrato. Porque eles não têm nada a ver com o ato médico que está sendo realizado. Boa. Quem é o profissional que deve aplicar o termo de consentimento livre e esclarecido? Idealmente é o médico. O profissional que está atendendo diretamente o paciente. Quem está praticando o ato médico naquela situação. Então, pode ser um médico ginecologista, urologista, enfim, o que é que seja. Até o embriologista que está ali dentro fazendo a parte de FIV, por exemplo. Tá? É interessante que seja isso. Jamais coloquem uma pessoa que esteja do administrativo, do financeiro, para aplicar o termo de consentimento, porque ela não está praticando nenhum ato médico, nenhum ato relacionado ao procedimento especificamente. Conceitualmente, um termo de consentimento livre e esclarecido é um ato médico? Aplicar, sim. A aplicação dele. Perdão. Porque o consentimento... A aplicação, sim. Porque isso é um dever do médico, né? Isso inclusive, está dentro do Código de Ética Médica, que você precisa prestar esclarecimentos ao seu paciente. Então, isso é sim uma parte do ato médico que o profissional vai tá atuando, né? Que ele vai estar executando. Isso é muito importante e geralmente as pessoas esquecem disso. Eu acho legal trazer que, assim, o consentimento, quando a gente está falando de modo geral, inclusive essa recomendação do CFM fala isso, a princípio pode ser verbal. Tanto que para muitos procedimentos a gente faz isso de forma verbal. Não na reprodução. Vamos pensar aqui, eu tô indo numa dermatologista e ela vai tirar uma pintinha minha. Talvez ela só falou, posso tirar sua pintinha? Não tem nada ela vai aplicar um laserzinho assim e resolveu. Tem gente que faz isso por consentimento, você vai no prontuário, registra em prontuário. O prontuário é muito importante. O prontuário precisa estar bem estruturado. O que eu vejo, gente, isso é uma situação, assim. Eu peguei um prontuário esses dias que me deu calafrios. Porque tinham 3 linhas, assim, não tinham textos e eram só siglas. Várias siglas. Que assim, o profissional estava entendendo o que estava escrevendo ali, né? Ok. Aliás, de quem é o prontuário? Do paciente, sempre bom lembrar isso. O prontuário não é seu médico, o prontuário é do paciente. Tanto é que se eu, como paciente, chegar para você e falar, Erivelton, quero cópia do meu prontuário, você tem que me dar. Você vai só entregar a cópia do prontuário? Não, você vai
tem um jurídico que vai falar para você, olha, você vai ter um terminho de solicitação de cópia de prontuário, com data, hora, quem é que está recebendo, porque não é qualquer um que pode receber a cópia do prontuário. Claro. E aí, depois recebe a cópia do prontuário, vai ter um recibo de que recebeu, tá. Tudo bem bonitinho, estruturado para poder receber. Mas por que isso é importante? Porque o que está escrito no termo, o paciente precisa entender. Ele não vai entender um monte de sigla que você colocou ali dentro. O paciente leva uma cópia do termo para casa? Sim, exato. Isso é um ponto legal que você puxou. O termo de consentimento, o ideal é que você entregue ele, uma semana antes do procedimento, porque o paciente precisa levar para casa, a princípio, tá? Levar para casa, ler, absorver o que está escrito ali dentro, entender o que está ali dentro, para depois voltar, de fato, consentindo de forma livre e esclarecida com o que vai ser executado, com o procedimento que vai ser feito. Então, um termo de consentimento que o paciente está assinando já deitado, anestesiado, meio sem entender o que está acontecendo, ele é válido? Não. É Pode muito ser possível de questionado. ser invalidado. Sim. Exato. Olha, Tem muitas formas de você invalidar um termo de o consentimento. que você tá falando aqui tem um peso muito grande nas rotinas, ou não que isso não esteja sendo feito ou esteja sendo feito de maneira equivocada, mas o fato é que, se possível, seguir à risca todos esses tempos e movimentos é uma prevenção. Com certeza. Se acontecer algo e você provar que assinou esse termo no momento que você chegou e que você só teve um momento de Assinar rapidinho, de sair assinar correndo pra rapidinho, fazer. ou se num procedimento de pré-anestesia você assinou e acontecer algo, isso é um problema. Isso é um problema. E às vezes as pessoas não se atentam a isso, né? Porque existem várias coisinhas, vários requisitos para tanto a aplicabilidade desse termo quanto para a estruturação desse documento que as pessoas às vezes não sabem, ou às vezes não se atentam, ou acham que tá tudo bem. Por exemplo, o termo de consentimento, ele precisa ser escrito numa letra no mínimo 12. Então não pode ser 10, 8. Às vezes a gente vê um terminho de meia página assim, pequenininho, né? Não pode, tem que ser no mínimo 12. Para não parecer que é muito grande, muito complexo, aí eu coloco no 8. Não faça pode. isso, não faça isso. Isso é uma exigência tanto da recomendação do CFM, quanto do Código de Defesa do Consumidor. Porque a gente precisa inclusive, isso tudo vai se relacionando, né, no final das contas. Isso também é uma questão muito consumerista. Porque a gente precisa, quando está contratando serviço, entender o que está sendo feito em relação a isso. A gente precisa estar esclarecido em relação a toda essa movimentação. São muitas coisas que a gente pode ir entrando em cada aspecto. Não, eu tô achando que você vai ter que voltar aqui várias vezes para falar de termo específico. É só me chamar que eu volto. De maneira direta, falando direto para o público, o que não pode, em hipótese nenhuma, deixar de ser feito, ou que deveria ser feito em termos de um bom termo de consentimento livre e esclarecido. Faz um resumão, porque nós já estamos entrando numa fase final do nosso bate-papo. Assim, é muito, muito tema. Acho que a gente vai ter que abrir depois outras sessões, mas dá uma especificada sobre o que é importante. Certo. Vamos lá. O que você não vai fazer no termo de consentimento? Você não vai pegar modelos, como a gente já falou aqui antes. O que a gente falou sobre contratos, idem para termos de consentimento, ok? Você não vai pegar modelo. Você vai abrir a recomendação do CFM e você vai olhar todos os requisitos que eles exigem que tenha. Então, você vai colocar minuciosamente o que é o procedimento, quando ele é indicado, por que ele foi indicado para aquele paciente, quais são as etapas, como é que é realizado. Pensa num POP que você estruturou. Você vai transformar aquilo dali em um texto didático para o paciente entender quais são as etapas. Você vai colocar os riscos do procedimento. E aí você vai falar, nossa, Beatriz, mas aí eu vou colocar os riscos e ele não vai querer fazer, ele vai ficar com medo e vai fugir. É melhor que ele fuja do que ele não seja esclarecido, aconteça alguma coisa que... Enfim, tomara que não aconteça, a gente espera que não aconteça, mas pode acontecer. A gente sabe que medicina não é uma ciência exata, a gente não tem controle sobre as coisas. Então, é melhor que ele saiba em relação a isso. Então, você vai colocar os riscos, você vai colocar orientações para ele seguir. Então, tem algo que possa impactar esse procedimento, que o paciente possa fazer, que possa prejudicar? Então, você vai colocar o que ele tem, orientações pré-procedimento, pós-procedimento. Vai colocar tudo isso lá. Numa reprodução assistida, por exemplo, tem várias questões que o paciente precisa assinalar o que ele quer que faça. Então, por exemplo... o casal estava fazendo uma FIV, um homem e uma mulher, um deles falece. Quem vai ficar responsável pelos embriões que estão congelados na clínica? Precisa ter tudo isso, detalhe por detalhe, em relação àquele procedimento dentro do termo de consentimento. E é isso. E eu acho legal colocar também que a própria recomendação coloca, orienta que a gente faça, então um espaço ali no termo de consentimento em branco, talvez umas linhas, que o próprio paciente possa colocar dúvidas, enfim, coisas em relação àquele termo de consentimento, dúvidas, comentários,
para o médico responder depois. Isso também é legal falar sobre questão, por exemplo, de transfusão de sangue. Se o paciente autoriza ou não a transfusão de sangue. Então, são várias peculiaridades que a gente precisa que contenham dentro do termo de consentimento. Então, não usem termo de consentimento genérico, não usem um termo de consentimento de 2 páginas. Isso não vai te respaldar, você vai estar gastando papel à toa ou gastando a sua quantidade de documentos de emissão de digital à toa, se ele não estiver bem estruturado. Muito bom. Bom, sigam a Beatriz nas suas redes sociais. Quais são? No Instagram é @Beatriz Kuster com K, tá? E MED360, MED360 e um Ozinho, porque a gente não conseguiu fazer o grau no Instagram. No TikTok é a mesma coisa? Eu acho que é. Agora eu tô na dúvida. Não sei, eu vou pedir pra ele colocar depois quais Digita são. lá. Mas segue no Instagram, que é onde tem mais conteúdo. Muito bom. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos ou com pessoas que realmente necessitam desse conteúdo. Curte as nossas redes sociais diferentes. Esse conteúdo aqui foi feito para que você tenha mais possibilidades de entender de maneira mais detalhada certos assuntos. Se você puder, na medida do possível, comente positivamente. Se não gostou também, paciência, comente. A gente vai melhorar. A nossa ideia é exatamente essa. Né? Estamos aqui para melhorar. E se tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa que a gente tenha falado também, só mandar que a gente conversa depois, né? Perfeitamente. E o meu agradecimento à Amigotech, que é o principal apoiador aqui do podcast, a Criovita e a Spectrum, que são os nossos apoiadores agora no início dessa jornada. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchauzinho.